uma aula de revisão sobre temáticas aí já vistas durante o curso de Administração Financeira e Orçamentária. Eu gosto de dividir a lei em 3 partes, para você poder se situar. Uma primeira parte ali do artigo 1º, até lá o artigo 73 ali, 74, antes ali da parte do controle, até essa parte aí, a gente já tratou praticamente desses artigos durante as aulas de AFO e nos cursos de AFO em geral, esses artigos são tratados. Muitos ali já foram suplantados, né? Não estão mais em vigor em razão da própria Constituição Federal e leis posteriores como a LRF. Mas, nessa segunda parte, que trata do controle da execução orçamentária, é muito importante uma lida ali caprichada, porque geralmente não é citado ali os termos do artigo. E chega na hora da prova, você vai ver aquele comando ali, a letra da lei ali, você vai estranhar, porque você não leu. Isso vai até o 82, ali, 83, quando vem o quê? A contabilidade pública. Aí assunto lá da contabilidade, tem que ser vista lá na matéria de CPU. A terceira parte, né, da lei 4.320. E tem vários livros, tem o livro do José Teixeira Machado, né, e o Heraldo da Costa Reis. O Heraldo tem atualizado o livro, está na 36ª edição, mais de 200 páginas, letrinha pequenininha. Você vai ler esse livro? Não, agora não. Agora você vai focar no seu livro digital, vai focar do geral para o específico, vendo a videoaula, dando uma olhada no livro, aproveitando aquele estudo que nós já fizemos, já usamos muito desses artigos, né? A gente já viu os princípios, já vimos a receita e despesa, as etapas da receita e da despesa, que essa primeira parte da lei, o conteúdo da lei orçamentária, né? O conteúdo do orçamento, que é o artigo 65, que praticamente substituiu todos os termos aqui da lei 4.320, o artigo 66 que trata do processo, e aí também a lei tentou trazer a elaboração, mas lá em 64 foi suplantado pela Constituição Federal. Como que a Constituição recepcionou essa lei? Olha só. A Constituição recepcionou a lei com status de lei complementar. Então ela é uma lei, na origem, uma lei ordinária, mas agora, agora não, depois da Constituição de 88, razão lá do artigo 165, parágrafo 9º, ela é uma lei com status de lei complementar. Normas gerais. Por que gerais? Porque as suas regras, baseadas lá no artigo 24, né, da Constituição Federal, as suas regras extravasam ali o âmbito, a fronteira da União e vão alcançar os entes subnacionais, os estados e os municípios. E a sua origem? A sua origem é lá atrás, 1950. O deputado Berto Conde, né, só um conde mesmo, para apresentar uma lei que foi revolucionária para a sua época, né, uma lei lá atrás, apresentada ali em 1950, 52 já estava aprovada na Câmara e ficou 10 anos no Senado para ser aprovada. Foi aprovada e promulgada e publicada por João Goulart. Né? Quem mais que a gente pode falar dessa revolução da lei? Uma lei que completou agora em 2000, 50, né, 2000, ela é de 64, então em 2004, 2014, ela estava completando em 2014 50 anos, né? 64, 50 anos em 2014. E já vai aí para quase 60 anos. Então, ela tinha comandos, para a sua época, muitos comandos que eram assim, avançados, né? Trouxeram ali uma ótima qualidade na área de contabilidade pública, na área dos orçamentos públicos. E é ali que nasce ali o embriãozinho do nosso orçamento programa. A gente vai ver aqui na frente um pouquinho, tá bom? Então, pensa na estrutura. E você tem que estudar dessa forma. O estudo para concurso tem que ser aproveitado. Você não pode estudar, agora eu vou estudar só direito administrativo e esquecer todo o seu conhecimento das demais matérias. Agora eu vou estudar só constitucional. Não, você tem que aproveitar, porque constitucional, quando você estuda lá a classificação das constituições, a nossa Constituição Federal, né, é a Constituição rígida, né? Então ela está no ápice, né? Vou aqui me arriscar um pouco lá em constitucional. Está no ápice lá da hierarquia das leis, e a Constituição rígida, e a partir dessa Constituição rígida, as demais regras têm que seguir os mandamentos da Constituição. E é isso que fez a 4.320, quando foi recepcionada, e na sua totalidade, tem alguns termos que não foram recepcionados mais. Por quê? Porque a Constituição trouxe comandos novos, né? Mas a lei tinha que se adequar à Constituição, e naquilo que não se adequou a própria Constituição,
ela que está agora regulamentando aquela matéria. Mas por que a Constituição regulamenta essas matérias no artigo 65 até o 69 ali na parte orçamentária? Porque é uma Constituição analítica, não é isso que você vê lá em Constitucional? Então, quando você estiver estudando lá em Constitucional, pô, aqui a Constituição analítica, ela desce a detalhes de regulamentação na vida estatal, e esses detalhes acabam que avançam em procedimentos, né, em coisas pormenorizadas. E o artigo 65 e 69 é a parte orçamentária constitucional que não pode ser deixada de lado para aquele que estuda a AFO. Tem que estar sempre aí, principalmente das últimas alterações da emenda 100, 102, 103, que foi da reforma da Previdência, que incluiu 2 incisos lá no artigo 67, a emenda, a emenda 105, que alterou, criou o artigo 66A, então tudo isso é reflexo dessa Constituição rígida e analítica, tá bom? Constitucional aí, tem que estudar junto, tá bom? Então completou 50 anos, em 2014, o professor José Maurício Conte, né, veio e escreveu um artigo, eu lembro desse artigo, se você procurar na internet você vai encontrar, mas o principal do artigo era dizer o seguinte: uma lei com muitos benefícios se trouxe e destacou alguns desses benefícios. Eu vou só traçar eles aqui, elencá-los, e você vai lembrar que você já estudou, né? Então vamos lá. Positivação de princípios. Incluiu na lei alguns princípios que ainda não estavam positivados, não estavam em lei. Então tem vários princípios na lei e que alguns foram atualizados pela Constituição, mas a gente já vai falar deles, não vou adentrar muito aqui agora. Classificação econômica da receita e da despesa aqui, ó, classificação corrente, que é classificação capital, né? A receita pode ser corrente ou de capital, ou pode ser a despesa corrente ou a despesa de capital, classificação econômica. Outra inovação, a delegação da unidade orçamentária, lá no artigo 14 da Lei 4.320, vai estar lá, que a unidade orçamentária é aquele agrupamento de serviços, né, subordinados a uma mesma repartição, e aquele agrupamento vai ser a ele destinado o quê? Uma dotação. Então veja, delegação para a UO, né, não tinha como ficar só no órgão central, então a UO lá na ponta vai receber essa dotação. Tem que ser uma estrutura física? Aí coloca lá o parágrafo. Não, pode não ser, então pode ser o caso de ter uma UO, que é um agrupamento de serviços, que é o que eu estava falando no início, é um fundo, ou é um serviço ali ligado à transferência. Então, unidade orçamentária, para onde são destinadas as consignações. Em alguns casos, são consignadas até para a unidade administrativa, 4.320 vai dizer isso, em casos que são exceções. Que mais? Balizas para as transferências. Tinha que regular as transferências. Então aqui começou a surgir alguns comandos relacionados à transferência para a entidade privada. Então tem as subvenções econômicas, as subvenções sociais, o auxílio, né? O auxílio lá como uma despesa de capital. Começa a surgir o programa que depois do Decreto-Lei 200 vai instituir de vez no artigo 16. Regime híbrido da contabilidade pública, regime de caixa para receita e o regime de competência para a despesa, está lá no artigo 35 da lei. Tudo isso na Lei 4.320. Etapas da despesa, eu destaquei mais da despesa, porque a receita ali não ficou bem caracterizada ainda as etapas, né? Mas aqui estão as etapas da despesa, restos a pagar. Como que ficariam então os restos a pagar? A lei já trouxe. Regime jurídico dos créditos adicionais, artigo 40, 41 ali já vai falar dos créditos adicionais, os tipos de créditos, né, os 3 que a gente sempre fala. Os fundos, no artigo 70, 71, controles internos e externos, essa parte é importante, porque geralmente não é citada nos cursos de AFO e cai na prova. Balanços obrigatórios, lá na contabilidade pública, você vai ver com mais carinho isso aqui, né? Na contabilidade pública, que é a matéria da contabilidade pública. Mas eu não deixei de trazer pelo menos alguns balanços na aula aqui, nossa, nas videoaulas, citei pelo menos, né, citei os 4 balanços, mas as NBCTs têm atualizado esses balanços com novos conceitos, aperfeiçoado, trazendo aí mais informação e uma contabilidade pública mais gerencial, mais administrativa, né, proativa. Ok? Muito bom, essa aqui é a visão geral. E os princípios? Então, quem aqui que está assistindo essa videoaula, que nunca ouviu ou nunca viu o artigo 2º cair em prova? Se você colocar aí no seu navegador, no Google aí, coloca esse artigo 2º aí e dá uma buscada, coloca do lado aí, concurso. Você vai achar, acho que eu fiz isso esses dias, você vai achar mais de 30, 40 questões de provas sobre esse artigo aqui, ó. É o artigo 2º da lei.
A lei do orçamento conterá discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômica e o programa de trabalho do governo. Olha aqui, né? A gente tem o início aí dessa preocupação com o programa. Não é mais o orçamento tradicional no desempenho, a gente começa a ver essa ideia de orçamento-programa com a realidade, né? A realidade problematizada, aquele problema da sociedade, e o desejo muito grande de se cumprir objetivos e metas, né? A lei define meta, a lei 4.320 define o que seja meta, né? Que é o cumprimento ali do programa de trabalho. Tá bom? Ok. Obedecidos quais princípios? Ah, aqui que eu quero ver que você sabe. Eu até coloquei essa tarja aí para você ver, ó. Aqui a criatividade da banca é enorme. Galera, olha só, é muito nome. E o que a banca faz? Coloca esse finalzinho aqui, ó. Dade. Vem para quê? Para te confundir, ó. Difícil quando ela não coloca, ó. Isso aqui eu fiz um apanhado rápido de algumas questões de prova que cobravam sobre esses princípios, completando, só para você completar aqui, ó, princípios de, quais são os que estão aqui? É da conformidade, da exclusividade, da tempestividade, tem umas aqui que nem princípios são, né? Nem são princípios, estão aqui. São 3 princípios, olha. Universalidade, unidade e anualidade. Você tem que guardar esses 3 princípios, está lá no artigo 2º, e são muito importantes que você guarde os 3. Pô, professor, mas eu já li isso aí várias vezes, chega na prova eu esqueço. Pois é. Tem que guardar. Eu guardo assim, ó. Eu faria assim, ó. Então volta aqui, ó. Você tem toda essa gama aí de possibilidades, né? Então na prova você tem que fazer assim, ó. U, A, U. Você vai saber o seguinte, começa com U. E tem 2 com U, né? E tem um que é com A. Você vê aqui em cima que as bancas colocam. Olha só, legalidade é princípio, mas não está no artigo 2º. Exatidão, objetividade. Começa algum aqui com A? Não estou vendo nenhum. Pode ser que apareça, mas tudo bem que eu vou te dar outra dica. Olha, o perigo está aqui, ó. Uniformidade. Você vê lá, uniformidade, como é que você faz? Uniformidade. Pô, começa com 1, agora eu me ferrei. Pois é. Então tem que tomar cuidado. Então a primeira etapa para matar aí cerca de 90%, você usa o AU. Depois você vai ver o seguinte. O professor falou que lá no artigo 2º da Lei 4.320, a preocupação é o seguinte. A gente tem que ter um orçamento com receitas e despesa. A gente tem que ter o quê? Um orçamento. Então é o princípio da unidade. Opa, unidade. Tem que ter um orçamento. Não podemos ter vários orçamentos, ó. Não é isso, ó. Tá vendo? Não pode ser isso. Então, é um orçamento. Só que se a gente tem um orçamento, uma peça orçamentária, ela tem que conter todas as receitas e todas as despesas, senão não vai adiantar. Então esse é o princípio aqui, ó. Universalidade. Todas as receitas, todas as despesas em um único orçamento. Todas as receitas e todas as despesas em um único orçamento. Tem nada a ver então com esse aqui, ó. Tem a ver com a uniformidade? Não. Aí você fala, não é nada de uniformidade. Já matei. Tem algum com A aqui? Não tem nenhum com a letra A, mas pode ser que apareça. Mas aí você vai falar o seguinte, esse orçamento que é único, que tem todas as receitas e todas as despesas, ele tem que estar num único período de 1 ano também, que aí é o período da anualidade. Olha aí, guarda assim, vai para a sua prova, que eu acho que não vai ter como errar, não é mesmo? Eu acho que eu ainda coloquei mais informação aqui, ó, sobre esse princípio, vou tirar aqui, que aí o professor José Teixeira, lá no livro de Comentando a 4.320, ele vai dizer o seguinte, acho que o professor Giacomoni cita ele também no livro dele, que a universalidade serve para quê? Para conhecer todas as receitas e todas as despesas e impedir que operações com receita e despesas ocorram sem a prévia autorização, porque se não está na LOA, então não teve autorização, não é isso? E ainda conhecer o exato volume da despesa para permitir as receitas adequadas. Esses termos aqui, às vezes, são cobrados em prova, por isso que eu trouxe aqui com relação à universalidade. Vamos avançar aqui um pouquinho. Unidade. A unidade, a universalidade e a anualidade são, então, o nosso UAU. Olha só, o UAU, que a gente acabou de ver que está lá no artigo 2º. A gente sabe que tem exceções. A gente teve aula de princípios na nossa disciplina AFO. Então, a unidade, o orçamento tem que ser único, universalidade tem que ter todas as receitas e despesas. Eu não coloquei o artigo aqui, mas é o artigo 3º, que trata da receita. O 4º, né, trata da receita lá no
na 4.320, podemos incluir também o 57 lá na frente, né? O orçamento bruto no artigo 6º é o corolário, é a consequência da universalidade, porque se o orçamento vai ter todas as receitas e todas as despesas, se elas forem de forma líquida para a LOA, não faz sentido, né? Não vai ter ali como saber o que aconteceu com aquela receita se já foi ali descontado uma parte do imposto que ficou, por exemplo, para um outro ente. Então tem que estar ali de forma bruta, né? Todos os valores. É isso aqui que é o conceito do princípio do orçamento bruto que está no artigo 6º aqui da Lei 4.320. E a anualidade a gente já falou. O orçamento anual, com reforço lá do artigo 34, no caso do Brasil, que é o exercício financeiro. Exclusividade. A gente tem uma referência no artigo 7º sobre a exclusividade, né? Que a lei, a lei vai conter os seguintes itens, mas aí a Constituição atualizou esse conceito, né, da exclusividade, dizendo que a lei só tem que conter receita e despesa, salvo o quê? Você sabe as exceções. Autorização para crédito suplementar e autorização para a operação de crédito. E aqui os créditos suplementares. Crédito suplementar e autorização para operação de crédito, inclusive ARO. E a anualidade, está lá na lei? Está lá na lei, no artigo 51. Anualidade tributária. Professor, mas esse princípio existe? Não existe mais. Antes da Constituição, o STF já tinha sumulado isso, colocado em súmula, que não existe. A gente colocou isso lá no livro digital. Então não existe mais a exigência de que, para se criar um tributo, ele tem que necessariamente constar da lei orçamentária anual. Então não precisa estar ali a autorização do parlamento ali, porque essa autorização já ocorreu em lei. Então não há mais essa previsão. Então durante o ano, né, mesmo a criação do tributo, não pode criar o tributo porque não está na LOA. Não tem essa exigência. Tem outros princípios ligados ao direito tributário. Você vai ver lá, que é a anterioridade, a noventena, você vai estudar lá em direito tributário. No orçamento não existe mais esse aqui, por isso que eu cortei. Outro princípio que já está lá na Lei 4.320, que a gente estuda, a especificação, que a lei tem que ser, não pode ter dotação global, né, que não esteja detalhada ali, e ela diz lá no artigo 15 que a lei discriminação facial até por elementos, né, não pode ter nada global, e a gente pode chamar ele ainda de discriminação, de especialização. Esses aqui são os artigos aí que você vai ter que dar uma lida. E quais as exceções desse aqui? Lá na lei tem os programas especiais de trabalho, né, os PETs que a gente fala, e também depois surgiu a reserva de contingência mais à frente. Anualidade também tem exceção, professor? Tem. Os créditos plurianuais, que são os extraordinários, e os especiais, está lá no 67. Está lá no 67 da Constituição. Tem alguma exceção que eu esqueci aqui? Unidade não, universalidade. Toda receita e despesa, aí a lei fala, salvo. Salvo o quê? ARO, né, que é papel moeda. Aqui são extra-orçamentárias, realmente não tinha que estar no orçamento, né? E as entradas compensatórias. As entradas compensatórias no ativo e no passivo. Ativo e passivo. Agora a gente vai... Os princípios a gente queria destacar, agora a gente vai navegar mais tranquilo, que é a aula de praticamente revisão, você já viu isso aqui. A Lei 4.320 trata da classificação da receita econômica, e olha aqui, receita corrente, receita de capital, ela vai dizer lá, ó, a gente tem o mnemônico também. Ah, professor, você é cheio de mnemônico. Cada um estuda, né? Eu só dou a dica, né? Tricô, paz, transou. Eita, transou, Guarda assim que você não vai esquecer na prova. Na hora você faz esse desenho ao lado lá da sua prova e mata a questão. E aqui é alô, né? De baixo para cima assim, ó, alô, amor, também transou. E guarda todos esses itens aqui que eu não vou ler novamente, que estão lá na lei. E a despesa? Aí vai ter uma mudança aqui com relação às portarias mais recentes, né? Que classificou no nosso GNDs aqui. Mas lá na lei, esse conceitozinho do que é custeio e do que é transferência corrente, que aqui estão as subvenções sociais e as subvenções econômicas aqui, e aqui na transferência de capital estão os auxílios, sabe? Esse conceito você tem que ler a letra da lei um pouquinho mais para frente, para você poder entender. O custeio é aquele gasto do dia a dia, né? Você já viu aí, está na empresa ou no órgão, é a segurança, é o cafezinho, é a parte de manutenção, é aqueles contratos gerais, é o custeio, é o dia a dia, né? E pessoal também está ali dentro de custeio. Depois que dividiu pessoal encargos, encargos da dívida e 3 outras despesas correntes. Mas
no começo, aqui lá na 4.320, a classificação era essa, custeio e transferência corrente. Investimento, inversão financeira e transferência de capital, eu gosto muito desse quadro aqui, ó, na hora da prova. Que aqui, ó, investimento, obra pública. Investimento, participação em constituição ou aumento de capital de empresas industriais ou agrícolas. Por quê? Isso aqui é diferente, ó, diferente da inversão financeira. Participação em constituição e aumento de capital de empresas, entidades comerciais ou financeiras. Então, se for comerciais financeiras, inversão financeira. Se for industriais e agrícolas, aí está na parte de cima, investimento. Aquisição e títulos representativos de capital de empresa em funcionamento. Não tem que estar em funcionamento. Aquisição de imóvel, imóvel o quê? Imóvel já construído. Agora aqui no investimento vai ser construído. Concessão de empréstimos, que é outro que eu queria destacar. Auxílio, ó, tá aqui, ó. Vamos destacar aqui os auxílios, quer ver? Auxílios, auxílios, auxílios. Agora do lado de cá. Subvenções, subvenções, eu não mudei, né? Subvenções, aqui econômico e social. Então, falou em subvenções, está lá de despesa corrente. Falou em auxílio, está lá do lado de despesa de capital. Guarda esse quadrinho, que é importante para você na hora da prova. E as etapas? As etapas da receita, só simplificando também a vida aqui, ó. Esse conceito não está lá, né? Eu trouxe aqui para você da nossa aula de receita. Isso aqui está no artigo 12 da LRF. Mas essa parte está lá. Lançamento. Ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito e a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito dessa. A etapa da receita está lá na nossa Lei 4.320. Aqui eu podia destacar o seguinte. É artigo 52, né? Que eu já vou falar. O artigo 53, que acho que é esse aqui, se eu não estou enganado. O 52 é muito interessante também. E o 56 são outro artigo que a gente tem que sempre lembrar, que é o princípio da unidade de tesouraria. Esse aqui. O 52 ele vai dizer que são objeto de lançamento, né, os tributos diretos, outras rendas que estejam, cujo período ali esteja previsto em lei, em ato, em regulamento e em contrato. O artigo 52. E o 53 é o conceito de lançamento. Os outros dois conceitos a gente traz também como as fases da receita. Olha só, a arrecadação. Os recursos devidos ao tesouro são entregues pelos contribuintes e depois que entregue a cada arrecadador, vai ser recolhido, vai ser feita a transferência dos valores à conta específica do tesouro. Etapa das despesas, estão lá na 4.320. Aqui eu já trouxe lá do MCASP. Tá vendo que vai atualizando, né? O empenho está lá também. O empenho, o conceitozinho igual está lá na 4.320, esse conceito no artigo 58, né? Se não me engano. Depois vem na sequência, o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. O empenho não pode, né? O empenho não pode ceder aquele crédito. Isso foi lá levado lá para frente, lá na Constituição Federal, no artigo 67. A despesa só pode ser realizada com o prévio empenho. Aí veio o decreto 93872 e falou assim, não, mas pode ser concomitante. Beleza, então prévio empenho ou concomitante. Nesse artigo 60 lá do decreto, da 4.320, já vai falar dos tipos de empenho que estão aqui no seu resumo. Ó. O ordinário, o estimativo e o global. Depois vem a liquidação, artigo 63, né? A liquidação, o pessoal confunde muito lá com o lançamento da receita. E o artigo 63 tem 2 parágrafos importantes, que é como é feita essa liquidação, que é a conferência ali da entrega do serviço fornecido ou do material entregue. E, por fim, o pagamento, com base aí no artigo 64, a ordem de pagamento exarada pelo ordenador de despesa. E a gente vai finalizar com os créditos, essa primeira parte, já estamos lá na frente, artigo 40, 41 da lei, que já tem ali os tipos de crédito. Crédito suplementar, que é só aquele reforço da dotação. Isso aqui é bem tranquilo, pessoal. Isso aqui não tem invenção. Então, você tem ali aquela dotação que já estava ali, autorizada na LOA. Durante o ano, é preciso reforçar aquela dotação. Você vai suplementar, né? Vai fazer um suplemento àquela dotação, porque a LOA vem com os créditos iniciais, ordinários, né?
e depois vem os créditos adicionais. Então já vem essa divisão. Primeiro, inicial ou ordinário, que já consta da própria lei orçamentária, ou créditos adicionais, que aquelas retificações ocorridas durante o ano. Então, durante o ano, viu que era preciso reforçar aquela dotação, opa, vamos reforçar com um crédito suplementar. Durante o ano, o exercício percebeu, não, isso aqui, a gente tem que combater isso aqui, que é um novo, um problema que está surgindo aqui no interior, nas fronteiras do Brasil, a gente não tinha previsto essa situação, vai olhar na LOA, não tem ali o crédito para aquilo, então vai ter que criar. Então é um crédito especial. E o crédito extraordinário naquelas situações previstas na Constituição, que a Constituição aí mudou drasticamente o que estava previsto na 4.320. Então vamos lá. Aí a gente tem que olhar aqui o nosso comparativo. Na 4.320, a ideia do crédito extraordinário era de imprevisibilidade. Então, situações imprevistas, que agora praticamente são situações imprevistas, as situações dos créditos especiais e suplementares. Agora, a situação imprevisível, que é uma situação muito de exceção que a Constituição previu, ela trouxe esses casos aqui embaixo como exemplificativos, que é calamidade pública, uma guerra, uma comoção interna, que antes era comoção intestina, se aparecer na sua prova, não estranhe, né? Comoção intestina. E lá na 4.320, esses casos eram taxativos, ó, tinha que encaixar nesses três. Agora não, ó, exemplificativos. E já com a DIN 4048, o STF diz que isso aqui são elementos norteadores, ó. Norteadores são exemplos a serem aí guiados na hora de decisão. Se aquilo realmente é um crédito imprevisível. Essa DIN, inclusive, era um julgamento de uma medida provisória do TSE, né, em relação ao recurso de um crédito do TSE. Então o TSE abriu um crédito para um pedido e o Executivo enviou a medida provisória em razão da imprevisibilidade das eleições. A eleição não é imprevisível. De 2 em 2 anos temos eleições, né? Inclusive tem uma PEC no Senado aí recente para tentar unificar, né, durante a pandemia, aí, tentar unificar isso em apenas uma eleição para todos os cargos. Então seria uma eleição a cada 4 anos, para tentar economizar um recurso e aplicar todo ele no combate à pandemia aí do coronavírus. Mas, voltando aqui ao nosso imprevisível. Eleição é imprevisível? Não é. Eleição é previsível e muito. Então não podia ser feito por crédito extraordinário. Tinha que ser crédito suplementar ou especial, né? Se não foi previsto, foi um erro de planejamento. Então tinha que ser feito um especial e cobrir essas despesas lá do TSE. Então tem casos assim muito extremos, né? O caso do coronavírus é um caso que a gente podia colocar aqui como imprevisível, apesar de que mas aí foi no final de 2019, então realmente imprevisível, por isso está saindo muita medida provisória aí, tratando de recursos para combater a pandemia. Então, não esqueça, imprevista. Prevista é possível prever. Eu gosto do exemplo lá que eu sempre cito lá, é a sua sogra chegando na sua casa, então, a sua sogra pode ir na sua casa? Pode. É imprevista. Agora, imprevisível. Imprevisível, meu amigo, é o Papa, é a rainha da Inglaterra, chegar na sua casa, no seu apartamento, dizendo que vai passar lá um mês. Aí é uma condição muito extrema, né? Pode acontecer, não pode? Mas quase impossível. E a gente guarda as carinhas aqui, ó. Imprevista, não, a gente tem que fazer isso. Beleza, vamos fazer. Agora, imprevisível é essa cara de espanto. Aconteceu isso aqui, como que a gente vai resolver agora? Vamos fazer questão de prova aqui para finalizar, hein? O artigo 2º, famoso da 4.320, prevê quais princípios? Nem vou ler tudo. Você vai marcar aí, ó. Quais são os princípios? Lembra assim, ó. Você faz do ladinho da sua prova, ó. E aí você fala assim, peraí, o professor falou que a LOA tem que ter receita e despesa. Num único documento. Opa, unidade. Cadê a unidade aqui, ó? Aqui. Só tem ali, né? Já matou a questão ou não? Aqui, ó. Mas a LOA tem que ter receita e despesa, tem que ter todas as receitas e todas as despesas. Então é universal. Universalidade. Opa. Tem aqui, ó. Mas esse orçamento tem que estar dentro de um ano. É a anualidade. Um ano, um exercício, né? Então é a anualidade. Aí você mata na letra C. Perfeito. Próximo, as leis que normatizam o direito financeiro e contabilidade são direito financeiro
e contabilidade pública. São a Lei 6.404, isso aqui é lá da lei né, das SAs. Nada a ver, 4.320 está aqui, isso aqui não. 4.320 e Lei Complementar 101, opa, boa, hein? Vamos ver. Código Tributário Nacional, não. 4.320. Legislação de imposto, não. Lei de licitação, não. Então veja, aqui falou direito financeiro e contabilidade pública, né? Essas duas, né? Agora vamos ver essa aqui, ó. Letra B, vamos ver essa aqui, ó. A Lei Complementar 101 tem por objetivo estabelecer normas de, olha só, contabilidade pública, não. Direito financeiro, finanças públicas, direito público, não. Dentro do direito público, a LRF trata de um tema, né? Gestão pública, não. Olha só, direito financeiro e finança pública, o que você marcaria? Lá na lei fala, né? Essa norma vai tratar do quê? De finanças públicas. Mas veja que aqui traz, ó, colocou direito financeiro e contabilidade pública, colocou a LRF, viu? Tem que tomar cuidado. Letra C. Segundo a lei, o empenho da despesa é um ato que cria para o Estado a obrigação de pagamento que somente será efetuado após regular liquidação. Tá perfeito. Eu não coloquei mais questão,